Quem aí não ficou se perguntando assim, mas ela se chama Ciranda? Ciranda e Cirandinha? É isso mesmo. Então vocês sabem que ciranda é uma música. Mas ciranda também é uma dança. E é uma dança comunitária. Uma dança que as pessoas... começa com uma roda pequena, as pessoas de mãos dadas vão dançando no mesmo compasso. E tem um número ilimitado de participantes. Idosos, crianças, adultos estão convidados. E quando a roda é grande, fica muito grande e difícil de se locomover, então surge uma roda menor dentro da roda grande. Gente, então vocês já sabem que ciranda é uma música, é uma dança, e agora vocês vão conhecer uma pessoa. Eu sou de Belo Horizonte, sou filha da Ângela e do Antônio, gosto de rock and roll, gosto de futebol, vou no Mineirão, fui no Mineiraço, ai meu Deus, 7-1, gente. Sei fazer pão de queijo, e se tiver algum mineirês aqui na minha fala, não é mera coincidência. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Como que a ciranda da comunicação veio parar falando sobre tecnologia? Primeiro que eu não sabia nem que eu podia estar na tecnologia. Então, eu estou aqui porque eu decidi sair da minha zona de conforto. Em 2010, eu tive uma ideia para trabalhar nessa área, mas eu demorei 6 anos para dar o primeiro passo. E eu descobri agora por quê. Porque eu não tinha representatividade, eu não conhecia nenhuma mulher que trabalhava com isso. Então, em 2016, eu dei o meu primeiro passo. Eu tive uma ideia de fazer um marketplace, de criar um marketplace de farmácias, e eu fui buscar conteúdo, fui buscar formação, e eu fui parar lá no DCC, Departamento de Ciências e Computação da UFMG. E de 60 alunos na sala, apenas 9 eram mulheres. E eu comecei em todos os meetups de tecnologia, e tinham mais ou menos 10% de mulheres. Então, eu participei de um programa de pré-aceleração de startups, e de 43 startups, só tinham 5 que tinham CEO mulheres. Eu comecei a me sentir um peixe fora d'água. Por várias situações na minha vida, isso estava me incomodando muito. E então, eu falei, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Por que as mulheres não estão na tecnologia? Então, eu criei um projeto que se chama X-Tech. Por que X-Tech? X-Tech, ela é tech. Porque é uma incentivando a outra. É uma rede de apoio. Uma incentivando a outra a estar nesse setor. O começo foi muito interessante. Eu brinco que eu era uma pescadora de mulheres. Eu ia em todos os eventos que tinha na cidade. As pessoas falavam assim, gente, essa menina está aqui de novo. Às vezes eu ia em 2 eventos por noite. E aí eu chegava lá, não sabia nem qual era o tema que estava passando lá, o que o palestrante estava falando. Eu chegava e ficava procurando. Onde tem mulher? Onde tem mulher? E aí eu achava 3, eu falei, nossa, aí ficava esperando o final, ia lá, oi, tudo bem? Aí eu falei, nossa senhora, né? Oi, então, eu sou ciranda, estou formando uma comunidade, um projeto para incentivar mais mulheres em tecnologia. Então, eu estou chamando todas as mulheres que trabalham nessa área, onde que você trabalha, tal. E no final das contas, eu consegui fazer um primeiro evento que tinham 8 palestrantes e 36 pessoas no público. Esse primeiro evento fez muito sentido para mim. E ele foi muito difícil também, porque eu lembro que a gente fez uma parceria com uma universidade e tinha um palco. O palco era 1 degrau, assim. Aí, na hora que eu cheguei na sala, eu falei, ai, meu Deus, eu vou ter que falar nesse palco. Aí a minha amiga, não, isso não é um palco, é um degrau. Eu falei, não, é palco. E aí eu fui. Gente, eu gosto muito dessa frase, que é um passarinho, quando aprende a voar, sabe mais de coragem do que de voo. E hoje eu falo que eu sei mais de coragem do que de tudo que eu estou fazendo. Bom, quando eu estava na minha universidade, eu tinha um sonho, que era fazer uma pós-graduação, um mestrado fora do Brasil. Então, eu juntei cada centavo que eu fiz de todos os estágios para realizar esse sonho. Mas eu ainda não sabia meu propósito, né? Eu estava um pouco meio perdida ainda, e aí eu brinco que eu fui analfabeta 4 vezes. Porque eu saí do Brasil, fui para Barcelona aprender espanhol. Aí eu cheguei lá fala catalão. Aí beleza, aprendi espanhol. Aí de Barcelona eu fui para Londres, que eu precisava de aprender inglês. Cheguei lá analfabeta de novo. De Londres eu fui para Bolonha, e sem falar italiano,
mas aí eu fiquei lá mais tempo, aprendi a língua e foi lá que eu fiz meu mestrado em desenvolvimento sustentável. Depois disso, eu fui parar lá em Copenhague, sem falar dinamarquês. Só que aí eu não entendia nada nem que estava escrito, né? Mas esse eu não tive tempo para aprender, não. Então, agora eu estou na tecnologia, sem saber codar. Gente, e o que um projeto não é? Eu gosto sempre de falar. Ele não é rosa. Por quê? Porque a gente é obrigada a usar rosa desde criança. Eu acabei de ser tia, minha sobrinha tem 1 mês e meio, Manuela, e quando a gente foi comprar roupinhas para ela, a gente não conseguia achar outras coisas de outras cores. E eu vim da publicidade, e no estudo das cores, rosa é sempre romantismo, sensibilidade, até às vezes fraqueza, sensibilidade, no sentido, assim, romântico. Hollywood, né, gente? E o que o encontro da X-Tech não é? E o que as startups da X-Tech não são? Elas não são sobre moda, não são sobre beleza. A gente se encontra para falar de negócios, de parcerias. E a X-Tech também não é vítima. A gente não se posiciona como vítima porque tudo que a gente está vivendo hoje é uma questão cultural. É uma construção histórica das mulheres na tecnologia. E por isso a gente é He4She, que é o movimento da ONU que chama os homens para a construção de uma nova masculinidade, de uma nova feminilidade. A gente chama os homens para a construção para o feminismo. A gente quer o nosso espaço, a gente quer o direito de estar ali, de não ter que provar tudo todo dia. A gente quer o nosso lugar na TI, na 4ª Revolução Industrial. E os nossos pilares são inspirar, através de visibilidade, dar visibilidade para as mulheres, trabalhar a representatividade, engajar, formando uma rede de apoio e capacitar através de conteúdos. Eu falo que a X-Tech é um bebê, é um propósito. A gente só tem 20 meses. E outro dia uma pessoa me perguntou, Ciranda, você tem filho? Eu falei, tenho. Como que chama? Eu, X-Tech. Porque eu acordo X-Tech, eu como X-Tech, eu durmo X-Tech. E a gente já impactou mais de 80 mil pessoas. Mas eu acredito que grandes sonhos têm o preço de grandes renúncias. Então, eu acho que por isso que a gente tem que procurar trabalhar com aquilo que brilha nos nossos olhos, porque é muito difícil tirar o sonho do papel. Então, todo esse tempo que eu estou dedicando na X-Tech, ele vale a pena quando, depois de um evento, uma mulher me procura e fala, Ciranda, você abriu minha cabeça. Agora eu vou vou pegar outro rumo. E aí eu falo, gente, todo esse evento valeu a pena. Porque se a gente consegue impactar uma pessoa, a gente impactou o mundo. Bom, quem que é a Ciranda pós a X-Tech? A Ciranda que não conseguia subir num degrau, consegue hoje estar aqui falando. A Ciranda que fez em 20 meses tanta coisa que eu não sabia e continuo fazendo. Então, sempre quando aparecia alguma coisa, eu falei assim, não sei fazer, mas vou fazer. Não estou preparada, já estou. E aí, eu aprendi a ser líder de mim mesma. Porque não tem ninguém me chamando para levantar, não tem ninguém me chamando para fazer, não tem ninguém me chamando para ficar até 3 horas da manhã acordada, fazendo o resto das coisas que eu tenho que fazer para um evento. E aprendi a fazer o melhor com o que eu tenho hoje. Eu reaprendi a errar. Isso é muito interessante, porque durante toda a nossa vida, a gente desaprende que o erro também é uma forma de um caminho. Se você erra, você já sabe que aquele caminho está errado. Ok, você já deu outro passo. E hoje o que eu trago aqui não é só a minha voz, o que eu trago aqui no meu discurso, no meu coração, é tudo que eu aprendi, são todas as mulheres com quem eu convivi, são todas as mulheres que eu conheci, com quem eu conversei, todas as mulheres que me apoiaram. Então, por que não tem mulher na tecnologia? Quais são os desafios das mulheres para estarem ali? Alguém aqui já ouviu falar do fenômeno do teto de vidro? Eu vou tentar enxergar. Sim? Então, são as barreiras invisíveis que não deixam que as mulheres subam nas carreiras dentro das empresas. As mulheres começam a trabalhar na empresa, mas elas não chegam aos cargos de liderança. Por quê? Tem um teto de vidro.
E aí essa teoria, esse fenômeno evoluiu para o fenômeno do labirinto. Porque hoje as mulheres estão chegando no cargo de liderança. Poucas. Mas por um caminho muito mais tortuoso, um labirinto. Elas levam muito mais tempo. E aí quando elas chegam ali, a liderança delas também é muito mais frágil. E na tecnologia a gente vai falar de portas de vidro. Por que portas de vidro? Quem aí já não se pegou andando e bateu direto com uma porta de vidro? Então, você não viu que ela estava ali, mas ela estava ali. Quem vai quebrar essa porta? Então, eu vou falar primeiro da porta da sociedade. Na adolescência, nunca ninguém me perguntou: Ciranda, você vai ser engenheira mecatrônica ou engenheira civil? Aí eu, pelo menos para mim, nunca ninguém me perguntou. E se você queria ir para essa área, tal, a pergunta era: mas isso é coisa de mulher? Ou então, se você quer empreender por oportunidade, né, por propósito, sempre vem a pergunta: mas isso dá dinheiro? Não é melhor fazer um concurso? A gente ouviu isso antes, né? Bom, ninguém me pergunta sobre a minha carreira quando eu sou jovem, quando eu fui jovem. Não, eu sou jovem, né, gente? Sempre pergunta a pergunta que todo mundo gosta de ouvir: e os namoradinhos? Não é? No Natal ninguém me pergunta: Ciranda, como é que está no seu trabalho? E a sua carreira? Como é que é ano que vem? Quais são os planos? Então já vem essas portas de vida, essas barreiras desde a sociedade. E aí a gente chega na universidade. Um corpo docente formado, maioria, por homens. As meninas chegam lá e tem algumas situações, tipo, o professor pergunta: nossa, você ainda está aqui? Como que você conseguiu passar de período? Ou então ela pergunta alguma coisa para ele e ele fala: uai, mas você devia saber disso. Ou os colegas, com piadas machistas, criam aquele ambiente universitário, aquele ambiente em sala de aula que não é adequado. Ou a menina vira brother da galera, ou ela é excluída. E a pergunta que todo mundo gosta de ouvir: e os namoradinhos? Aí a gente vai para o mercado. Chega no mercado, a gente não tem representatividade nos eventos. Quantos eventos de tecnologia que eu já fui que não tinha uma palestrante mulher? E aí você me pergunta: representatividade conta? Vamos pensar quantas meninas hoje querem ser blogueiras ou youtubers. Por quê? Porque tem mulher ali. Elas se veem ali. E aí, dentro da empresa, a gente sofre situações como em uma conversa com o colega, não, eu não sei lidar com desenvolvedora que sabe mais que eu. Desenvolvedora. Se fosse desenvolvedor, ele sabia. Ou então a gente vai numa palestra e o palestrante, homem, fala: me desculpem as mulheres presentes. Aí já vem, né, gente? Mas robótica é coisa para macho. Esse fato que aconteceu foi muito interessante, porque a desenvolvedora que falou comigo, ela falou: o que mais me incomodou foi que nenhum homem se incomodou. E aí isso é muito interessante. E aí que a gente chama os homens para estarem enxergando isso junto com a gente. Ou então a gente chega para apresentar um projeto para o cliente e dá algum problema, e o cliente fala: nossa, claro que ia dar problema, isso é muito complexo para uma mulher fazer. Gente, isso são depoimentos reais. E cuidado com o elogio, com a crítica disfarçada de elogio. Quantas vezes você já não ouviu: nossa, florzinha, mas você está confundindo tudo que eu estou falando. Ô, linda, não é isso que eu quis dizer. Não, somente pare. Então, a gente vai buscar investimento para as nossas startups. E aí, hoje, apenas 4,2% dos fundos de Venture Capital são aplicados em startups de mulheres. É o seguinte, tem uma historinha que em 1985, quando surgiram os computadores pessoais, a publicidade posicionou os computadores como se fossem brinquedos de meninos. Então, quem aí não lembra que o computador ficava no quarto do irmão, o videogame no quarto do irmão? E aí, a partir daí, que foi caindo o número de mulheres na tecnologia.
Então, hoje, apenas 4,2% dos fundos de Venture Capital são aplicados em startups de mulheres. E tem uma pesquisa que atesta que semelhantes investem em semelhantes. Então, se a gente for pensar quem são os gestores dos fundos, são homens brancos. E o que está acontecendo agora no Vale do Silício? Está surgindo uma figura do personal white guy. Então, as mulheres estão contratando homens brancos para negociarem com os fundos de investimento. Isso em um ecossistema considerado o mais avançado do mundo. Bom, e a gente ama tecnologia, a gente consome tecnologia todo dia. Cadê o nosso sonho grande? Hoje, nós já somos mais de 50% dos empreendedores de micro e pequenas empresas. Nós já somos mais de 50% dos empreendedores nas franquias e nas startups. A gente está empreendendo por volta de 10%, 12%. Tem um dado do Fórum Econômico Mundial que as mulheres vão levar 95 anos para equiparar as condições econômicas com os homens. Mas o interessante desse dado é que é um dado futuro. E se a gente pensar que hoje a gente está em plena quarta revolução industrial, se as mulheres ficarem fora da tecnologia, esse dado vai aumentar. Mas o mais interessante de tudo isso é o que você está fazendo para mudar esse dado. Então, agora eu vou falar de 2 portas de vidro que a gente pode mudar a partir de hoje. Primeiro, vou voltar lá atrás, lá na infância. Se vocês pesquisarem na internet, brinquedos para as meninas, o que vocês vão achar? Fogão, vassoura, geladeira, maquiagem. Tem um computador rosa. Outro dia eu vi numa loja anunciando, era o kit de limpeza. Aí tinha a rosa, tinha vassourinha, rodinho, pazinha e baldinho. E na descrição estava assim, para você brincar de casinha igual a mamãe. Gente, nós somos responsáveis pelo que as nossas crianças vão ser no futuro. Então, existem os brinquedos STEM, que são os brinquedos que incentivam ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, então, você pode dar uma casinha para uma menina, que não deixa de ser uma casinha, mas está incentivando outras habilidades. Bom, cuidado com as nossas crianças. Segunda porta de vidro que a gente pode começar a mudar hoje, comportamento, nosso próprio comportamento. Sair da zona de conforto. A zona de conforto é muito boa. Tem séries que a gente tem que atualizar. Tem cobertor. Gente, as mulheres participam muito menos de associações de classe, de comunidades. Isso é muito sério. Os homens usam isso muito bem. Os homens, eles têm a turma do colégio, a turma do antigo trabalho, a turma da faculdade, a turma do futebol, a turma que joga pelada, a turma que joga truco. Eles estão o tempo inteiro conversando com essas pessoas, o tempo inteiro conversando sobre trabalho, o tempo inteiro conversando sobre possíveis parcerias. E onde estão as mulheres conversando sobre trabalho? Não adianta fazer a reunião do final de ano com as meninas do colégio e ficar falando, não, fulano casou, você viu? Ciclano, separou. Gente, não é isso. É a gente criar uma rede de apoio, a gente ter mulheres perto da gente, a gente ter mentoras, a gente tem que compartilhar questões, compartilhar dúvidas, dores, sucessos. A ajuda entre as mulheres é um dos maiores trunfos que a gente tem. E nós estamos na linha de frente, a gente é a primeira geração da 4ª Revolução Industrial. A gente fez uma campanha agora, dia 8 de março, que era, não quero chocolate, quero respeito. Não quero flor, eu quero que você deixe que eu termine quando eu estou falando. E, entre outras, foram 6 banners. A gente teve 420 compartilhamentos e 85 mil pessoas alcançadas. Para mim, isso é muito grande, porque quando estava 30 compartilhamentos, eu estava mega feliz. Então, gente, eu convido vocês, encorajem as meninas, se encorajem.
Quando o menino cai, o que a família fala? Levanta, 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 bora, bora, não foi nada. Quando a menina cai, chora. Ai, tadinha, não, faz... Cuidado, cuidado da próxima vez. Daí a gente vai tomando cuidado, 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 e vai perdendo a coragem. Outro dia eu estava andando na rua e veio o irmão de patinete. Aí veio a irmã atrás com o carrinho e a bonequinha. Aí eu falei, gente, não, por favor. Então, é muito importante que a gente cuide realmente das nossas crianças. Vamos ser menos críticas com a gente mesma, porque a gente tem que aprender pelo erro. Igual eu falei, não buscar a perfeição. Não buscar ser a mais bonita, não buscar... tem um dado muito interessante que as meninas adolescentes, na pré-adolescência, elas já começam a preocupar com a beleza. E como as ciências exatas, elas exigem muita dedicação, nesse momento elas começam a perder o interesse nos estudos. E isso faz toda a diferença lá na frente. Então vamos buscar a evolução e não a perfeição. Vamos criar novas verdades para todas essas crenças limitantes que todas essas portas colocaram nas nossas cabeças. E não tem momento certo. A gente pode começar aqui hoje. Não tem momento perfeito. O momento certo nunca vai chegar. E eu falo que se eu estivesse esperando o momento certo, eu não estava aqui hoje. Eu não tinha feito um evento de 3 dias com 44 palestrantes na maior feira de tecnologia de Minas Gerais. Então eu convido vocês a pensarem. Quando foi fazer como uma mulher virou um insulto? Quantas vezes a gente já ouviu falando, nossa, você está fazendo igual uma mulher. Nossa, você está igual mulherzinha, igual menininha. Como se fosse um insulto, um sinônimo de fraqueza. E quantas vezes a gente não ouviu falando, nossa, aquela mulher é muito boa de serviço. É igual homem. Está me elogiando de homem? Não, obrigada. Porque eu quero trabalhar, eu quero empreender, eu quero desenvolver, liderar tudo como uma mulher. Porque é isso que eu tenho orgulho de ser. Então eu convido agora vocês, para a gente lembrar daquela historinha lá atrás, né? E entrar nessa roda. Número limitado de participantes. Por que eu falei das portas de vidro? Porque a gente não pode mudar nada que a gente não reconhece que existe. Então aqui fica o meu convite. Quem vai quebrar comigo essas portas? Obrigada.